Shalom a todos, bom dia. Aqui é Fernando Miguel do canal Uma Bíblia por Dia. Hoje vamos falar sobre o Novo Testamento grece et Germanite, né? Que em latim significa Novo Testamento grego e alemão. Esse daqui, é de 1912, certo? Produzido lá pela Sociedade Bíblica Alemanha, né? Aqui tem um 1812, mas é da época que foi feita a tradução e ela foi reimpressa, né? Aqui tem a introdução dela, essa introdução que vai explicando, né? As coisas aqui, como funcionam. Vamos abrir aqui no capítulo 1, né? Aqui, possui essa tabela aqui, né, dos evangelhos, né? Aqui o índice dos livros, tá? Esse índice aqui está em grego e esse aqui em alemão, né? Já que ela é bilíngue. Aí vem aqui, Katamatiaion, capítulo 1, e o grego e o alemão aqui. Aí ele vem mantendo aqui, alemão e grego. Então vai ser uma folha toda de um lado e outro em grego e outra folha toda de um lado e outro em alemão, né? Ele vai trabalhando esse padrão com algumas anotações aqui embaixo, né? Correções, estudos, etc. E aqui, vocês podem ver, cadê? Aqui, tá vendo aqui? Isso aqui são as referências cruzadas. Eu vou dar uma olhada aqui, né? Como eu já olhei de outras vezes. Esse Novo Testamento aqui, em grego, ele não tem a palavra primogênito, né? Só tem a palavra um filho em grego. Já no texto alemão, ele já dá a ideia da primogenitura. Eu falo porque uma vez eu consultei na Embaixada da Alemanha, mandei foto e tudo, né? E eles me informaram isso, né? Que isso aqui é um alemão clássico, antigo, né? Esse texto. Então, quase ninguém hoje conhece esse nível de alemão que tem aqui. Essa Bíblia também, olha só. Pegando aqui o Apocalipse, né? No texto grego, não tem a palavra amém, já no texto alemão tem. E esse daqui, é como se fosse um índice, né? As informações, um estudo, né? Um apêndice dos estudos. Aqui contém algumas informações aqui sobre os evangelhos, né? Eu não sei ler alemão, tá, gente? Então, não tem como eu falar com precisão o que é isso. Mas parece ser as referências bibliográficas que foram feitas esse Novo Testamento e esses mapas no final, né? Esse daqui é um material bastante raro, tá? Um material que está disponível até para venda, né, na livraria do teólogo. É um material bastante raro, item de colecionador isso aqui. E ele não falta página, não tá coisa, né? Não tá com defeitos, nem rasgado, nem nada. Ele tá conservado para a época, né? E pela época ele possui o vermelhão aqui na frente, Esse vermelhão é uma coisa da época, a partir de 1900, 1910, mais ou menos utilizava-se isso para poder identificar que era uma Bíblia, né? Para dar a diferença. Hoje em dia a gente tem isso aqui dourado, prata, de diversas cores, né? As pessoas fazem. Inclusive na Bíblia BKJ, com estudo de
de estudo do... Como é que é o nome? Spurgeon, se não me engano. Isso aqui tem a cor verde em uma delas, né? Essa Bíblia, o Novo Testamento grego, ele tem diversos tipos de originais, né? Tem esse daqui, que é o texto crítico, tá? De Erasmo de Roterdã. Tem o texto receptus, que para diferenciar vem a palavra primogênito, né, em grego, prototokos. E tem a família 35, né? O texto da família 35 eu sei muito pouco sobre ele, ainda estou pesquisando, né? Conhecendo um pouco. E é um pouco difícil conhecer, né? O que sucede? O texto receptus é também conhecido como texto majoritário. Já o texto crítico, né, ele é um texto que teve poucas confirmações e é muito usado por algumas traduções da Bíblia que não são muito confiáveis, geralmente traduções parafraseadas, incluindo a tradução do Novo Mundo, né, que usa muito o aparato do texto crítico para poder colocar aquelas doutrinas ali. Do texto crítico ainda, existe dentro do texto crítico um texto que foi rejeitado e jogado no lixo, e nisso as testemunhas de Jeová tiraram proveito desse texto, né, para poder ter ali aquela tradução que é considerada uma das piores em qualquer idioma, não só em língua portuguesa, mas em qualquer idioma. Porque o texto grego mesmo, sendo crítico ou receptus, eles têm uma diferença, mas eles concordam em muita coisa, né? Se a gente for ler aqui João 1, capítulo 1 aqui, né? Isso aqui é Lucas, né? Se a gente for ler aqui, ó, eu não vou colocar o texto escrito aqui, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui no Evangelho de João, que diz assim, ó: Kata Ioannem enarque enrologos, kai rologos em proston theon, kai theos enrologos. Utus i en arque proston theon, panta de auto egneto, kai cores auto egneto ude en ho gegonen. Então, né, aqui está dizendo, no começo era a palavra, e a palavra estava diante de o Deus, e o próprio Deus era a palavra, né? A palavra estava no começo com Deus, e tudo foi feito por ele, e sem a palavra nada teria sido feito, de tudo que existe. Então, aqui nesse texto, as testemunhas de Jeová, né, eles colocam um artigo indefinido 1, kai theos enrologos, e Deus era a palavra. Só que as testemunhas de Jeová traduzem, e a palavra era um Deus, dando a ideia da existência de dois ou mais deuses, né? Vocês podem ver aqui, ó. Quem souber grego aí, ó, pode dar uma olhada, pausar o vídeo e olhar, né? Então, eles colocam um artigo indefinido 1 aqui, o que não faz sentido, né? Você não vai falar, vi um carro vermelho. Ou você define que viu um carro vermelho, que pode ser qualquer carro vermelho, ou você define que viu o carro vermelho, que é um carro específico, né? Da mesma forma aqui está especificando. A palavra era o próprio Deus, né? O próprio Deus.
Então, não está dizendo que a palavra era um Deus à parte. E isso é que as testemunhas de Jeová não conseguem compreender, né? Algumas versões colocam a palavra era divina, né? Mas a palavra era um Deus é só a única Bíblia que traduz, é a tradução do Novo Mundo. Não existe outra. Eu já mesmo propus desafios a testemunhas de Jeová que me trouxessem um texto original que eles citam naquelas biografias, né? Deles lá, naquelas bibliografias, que me trouxesse a Bíblia mesmo, não um facsímile, não um texto digitado, mas o texto original para eu verificar, né? Até hoje, nenhum deles teve a capacidade de me trazer essa Bíblia que eles citam lá, que traduz assim também, né? E pode ver que se você não apresenta as provas, não adianta você dizer que existe, né? Nunca vi uma Bíblia traduzida dessa forma, e por minha mão já passaram milhares de Bíblias já, diversas traduções, inclusive algumas traduções que eu nem tenho mais, já tive, mas nenhuma tradução traduziu a palavra era um Deus, como as testemunhas de Jeová afirmam. E somente a deles é a única que traduz isso, né? Já apresentei aqui num vídeo e futuramente pretendo apresentar numa exegese as três de uma vez para mostrar as diferenças, né? Como eles não conseguem segurar uma doutrina por 50 anos e eles expõem isso e sentem orgulho dessas adulterações, né? Se vocês forem observar, se alguém tiver acesso a uma tradução do Novo Mundo de 1967, de 1986 e a mais atual, se for olhar lá no texto de Êxodo capítulo 7, quando o Criador fala para Moisés: eis que te ponho por Deus sobre o faraó e Arão teu irmão será teu profeta. Para Moisés o Deus é com D maiúsculo, mas aqui em João 1, para Jesus o Deus é com D minúsculo, né? Então, eles estão exaltando mais Moisés do que Jesus, né? E o próprio Messias também, né? Se a gente for olhar, vou abrir aqui o texto e ler, né? Peraí. Até Moisés reconhecia a grandiosidade de Abraão, né? Olha só. Quando os fariseus, né, estavam discutindo com Jesus, né, Jesus disse assim: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, com a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Elohim, né? Aí, ele colocou assim: e vós não conheceis, mas eu conheço. E se eu dissesse que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando no meio deles, e assim se retirou. Ou seja, Jesus era maior do que Abraão, e até Moisés reconhecia a autoridade de Abraão, né? As promessas de Abraão. Então Jesus era maior do que Moisés. E as testemunhas de Jeová exaltam Moisés
e rebaixam o Messias. Eles colocam ele como um ser menor. Mas quando o Criador disse, eis que te ponho como Deus, disse de Abraão, o D ali é com D maiúsculo. Então, fazendo essas análises, essa exegese, a gente consegue perceber que uma tradução, ela não deve ser feita por qualquer pessoa. Ela deve ser feita por alguém que conhece profundamente, né? E dificilmente você vai achar uma testemunha de Jeová que conhece a Bíblia assim de maneira tão profunda. Eu, na verdade, nunca encontrei um testemunho de Jeová que entendesse o grego, né? Porque quem entende o grego de fato nunca vai defender a tradução do Novo Mundo. Nunca. Porque é uma tradução totalmente distorcida, né? E aí a gente vem com essa aqui, que mesmo tendo alguns erros considerados, esses erros não afetam tanto a tradução quanto o erro da tradução do Novo Mundo, né? Porque se você for ver, Jesus era filho de Maria, e aqui coloca que Maria deu à luz a Jesus, né? Nunca tirou isso da Escritura. Então, se a gente for analisar, essa daqui, mesmo contendo alguns erros, né, nas cópias, tudo, ainda está mais certa do que a tradução do Novo Mundo. Entende? Então, é uma Bíblia. Entender isso aqui, o grego mesmo, eu creio que deveria ser uma obrigação de qualquer estudante mais aprofundado, né? Não o tiozinho lá, humildezinho da igreja que se converteu há pouco tempo, ele não tem que saber dessas coisas, né? Mas uma pessoa que se aplica ao estudo, que quer trabalhar com isso, ela deveria estudar e entender mais profundamente as escrituras, para não cair nesses enganos, né? E formar uma base sólida, porque uma base sólida de fé resiste a qualquer vento de doutrina. Aqui a gente pode fazer até uma aplicação daquela historinha do lobo mau, né? Porque como o próprio Messias disse, existe a casa firmada na rocha e na areia, ambas construídas ali ao mesmo tempo. E a mesma tribulação que veio para uma, vem para outra, mas a que está na rocha resiste, já a que está na areia cai. Então, não é qualquer vento de doutrina que vai derrubar quem tem uma fé bem embasada nas Escrituras. Não é qualquer coisa, né? Às vezes a gente precisa arrebentar a estrutura que a gente tinha de algumas doutrinas erradas e reconstruir, recolocar tudo ali bonitinho para tornar a nossa fé mais sólida dentro da Escritura, né? E todo mundo passa por isso em algum momento da vida. Então, a pessoa deve se firmar somente no que está escrito, não é no que pastor, bispo, apóstolo, né, que não existe hoje em dia, fica falando em igreja, né? E fugir sempre de igrejas que têm algumas doutrinas muito estranhas, né? Como esse negócio de ficar conversando com o demônio, igrejas com pastoras, né, que não têm embasamento bíblico. Tudo isso a gente deve fugir, porque essas coisas são realmente prejudiciais para a igreja. E quanto mais se estuda a Bíblia, mais se conhece intimamente ao Criador. Então seria isso, né, sobre esse Novo Testamento, né? E o próximo vídeo, talvez depois de amanhã, eu vou apresentar as 3 versões das Bíblias Testemunhas de Jeová e mostrar a diferença sobre elas, né? Vou pegar alguns textos para ler nas 3 versões e mostrar aqui, tá? Não vai ter nenhum texto digitado embaixo do vídeo, porque toma muito tempo isso, né? Mas eu vou apresentar tudo e vocês podem conferir também, se quiser, em outros locais, tá certo? Um grande abraço a todos, Shalom. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe aí nas redes sociais, tá? Quem quiser contribuir financeiramente com o canal pode fazer por meio da chave Pix, que está aqui embaixo.
e aqui no final do vídeo, tá certo? Estou deixando uma chave Pix aí, quem quiser contribuir, mande qualquer valor, tá bem? Um grande abraço a todos, Shalom!